A palavra de Deus diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Eu acredito que todos vocês concordam que nós vivemos em dias difíceis. Todos nós exclamamos diante de circunstâncias e conjecturas da vida, por vezes assim, que dias difíceis esses nossos. E essa é uma expressão que manifesta a aflição da alma de um justo em meio à sociedade brasileira. E nós temos muitos motivos para isso. Por exemplo, a realidade da violência que nós experimentamos na nossa sociedade. Há alguns dias atrás, coisa de 2 meses mais ou menos, um adolescente atentou contra vidas em 2 escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. 4 vítimas fatais. E nós tivemos também outras pessoas feridas. Violência. Nós vimos recentemente circular nas redes sociais criminosos armados, cheios de comparsas, atentando contra pessoas envolvidas no mundo das drogas. Vimos denúncias de criminosos e chefes de facções requerendo filhas, adolescentes de famílias para uso sexual nas comunidades no Brasil. Violência. Nós temos no nosso país, onde nós temos um grupo de seres humanos quase que mortos vivos, geralmente levados àquela condição, iniciados através de drogas tidas como de menor impacto, como maconha. Pessoas que ficam ali naquela condição destruídas moralmente, espiritualmente, usadas e sugadas pelos criminosos, pelos traficantes, cometendo pequenos delitos, brigando entre si mesmas, sendo espancadas, violência. Nós temos uma realidade onde a violência vem através de sequestros e pessoas feitas reféns, ônibus, em prédios, em escolas. Nós temos uma realidade de violência em nosso país onde pessoas têm seus bens tomados. Por exemplo, idosos são ameaçados de violência e enganados para ter suas pensões e aposentadorias roubadas, às vezes por familiares, às vezes por desconhecidos e aproveitadores nas filas dos bancos ou nas saídas dos bancos. E nós temos no nosso país violência através de pessoas abusando do poder do Estado do qual estão investidas e restringindo liberdades de cidadãos, tomando propriedades, mandando prender pessoas. Violência. E a gente vive nessa sociedade, a gente expressa uma aflição e tempos difíceis. Mas infelizmente, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos ou informar que isso não é novidade no mundo. E que o povo de Deus, em geral, vive em meio à impiedade. Ao longo da história, tanto bíblica quanto posterior ao período bíblico, a história da igreja cristã, nós vamos ver que a realidade, na maior parte do tempo, é que o verdadeiro povo de Deus foi preservado
e guardado em meio a uma história que foi se desenvolvendo repleta e marcada por impiedade, por exemplo, pela violência, pelo abuso. E como que é viver como justo nesse contexto? A Bíblia está cheia de exemplos disso, mas esse texto, o apóstolo Pedro traz 2 exemplos, e eu quero focar nesses 2 exemplos nessa manhã. Versículo de número 5, ele vai falar a respeito de Noé. E antes de olharmos como que Noé vivia como justo em seu tempo, eu quero que vocês recordem comigo como era o mundo no tempo de Noé. Eu quero que vocês vejam que tinha muito a ver com aquilo que nós experimentamos. Por exemplo, Pedro escreve aí no versículo de número 5, assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pedro descreve o mundo em que Noé vivia como um mundo de ímpios. Mas como era exatamente esse mundo de ímpios? Vamos olhar rapidamente lá em Gênesis capítulo de número 4. Vamos começar em Gênesis 4. Quero que você veja alguma coisa do que aconteceu no mundo pré-dilúvio. Pré-dilúvio. Logo após o pecado ter entrado no mundo. Gênesis capítulo 4, versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Como que era o mundo antes do dilúvio e após o pecado? Uma das primeiras descrições bíblicas do relacionamento das interações humanas é uma descrição terrível, um homicídio, onde Caim tira a vida do seu próprio irmão. Violência. E aí nós lemos ainda aí no capítulo 4, versículo de número 23, olha o que a Bíblia descreve aqui na descendência de Caim. Diz assim: disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. A Bíblia está descrevendo para a gente um mundo onde a violência começou a correr solta. Caim mata seu irmão, depois entre os seus descendentes ele tem um determinado ou denominado Lameque, e esse homem confessa às suas esposas 2 assassinatos. Ele diz: matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. 2 assassinatos, um homem sanguinário, homicida. E ele ainda se protege atrás de uma promessa de vingança. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, pois de Lameque 70 vezes 7. Então a Bíblia começa a mostrar para nós traços de impiedade no mundo antes do dilúvio e após queda. E essa impiedade ela é mostrada, manifesta, um dos seus aspectos, pelo crescimento da violência entre os homens, entre a humanidade. E aí nós chegamos no capítulo de número 6. Olha comigo, Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Deixa eu me explicar o contexto. A palavra de Deus diz aqui, filhos de Deus e filhas dos homens. E a gente tem que entender isso dentro do contexto do livro de Gênesis, que vem apresentando 2 descendências. A descendência de Adão por Sete, que é uma descendência que se mostrou fiel, servindo a Deus, e a descendência de Caim, que é uma descendência pecaminosa e envolvida no pecado e na violência, como por exemplo Lameque. E nós chegamos no capítulo 6, a Bíblia diz então que os filhos de Deus, ou seja, aqueles que eram da descendência de Sete, uma descendência abençoada, começaram a procurar esposas entre as filhas dos homens, que eram formosas. Ou seja, eles começaram a misturar essas 2 descendências. Descendências de pessoas que temiam a Deus, envolvendo-se em relacionamentos com pessoas que não temiam a Deus. E observe o detalhe do final do versículo 2, as que entre todas mais lhes agradaram. Ou seja, eles não tiveram um critério muito positivo para fazer suas escolhas de relacionamento.
Eles procuraram aquelas que mais lhe agradaram, e isso trouxe consequências sobre a humanidade. O texto diz, versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Qual foi a consequência? À medida que essas descendências foram se misturando, os descendentes foram se tornando, na sua grande maioria, pessoas que não temiam a Deus, não serviam a Deus. Até o ponto em que Deus olha para a terra e ele não consegue mais encontrar pessoas o servindo, a não ser Noé. A não ser Noé. É isso que o texto está mostrando para nós. E aí ele continua dizendo assim, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Gigantes aqui, eu já preguei sobre isso, eram homens fortes, homens de maior estatura, né, homens que tinham vantagem no combate físico. A palavra de Deus liga esse texto àqueles homens que Moisés enfrentou no tempo dos cananitas, de maior estatura, aos gigantes que Davi enfrentou. Não eram seres místicos aqui que a Bíblia está tratando, algumas pessoas usam esse texto para tentar levantar essa teoria, não tem nada a ver com isso. Mas homens fortes, homens de estatura e força física privilegiada, e aí o texto diz... também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Qual que é a descrição que a Bíblia dá para esses homens? Eles se tornaram valentes de renome, ou seja, pessoas que ganharam respeito na antiguidade por causa da sua valentia. Pessoas que usavam de força para impor-se sobre os outros. A sua valentia se manifestava em violência, e eles se impunham sobre os outros, e faziam assim o mal. O texto diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E esse tipo de caráter e de conduta tornou-se algo predominante na terra. A palavra de Deus diz que a maldade se multiplicou, que Deus viu que era continuamente mal o desígnio do coração do homem. Ou seja, não apenas esses homens que se tornaram valentes, ganharam renome por causa da sua força, da sua capacidade de se impor sobre os outros, mas isso se tornou comum. Até aqueles que eram oprimidos, eles encontravam pessoas vulneráveis, mais frágeis que eles, para oprimirem também. Esse era o desígnio, o desejo dos seus corações. Essa era a condição da humanidade, do mundo de impiedade da época ali de Noé e pré-dilúvio. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Está vendo qual que era a característica principal da impiedade no mundo daquela época? A terra estava corrompida e cheia de violência. É curioso isso. Eu leio para esse texto e eu fico assim, pensando por que a gente não vê falar de idolatria, por exemplo. O problema não era paganismo. O problema era violência. Esse era o grande problema. A maldade que abarcava todos os homens e a humanidade como um todo naquela época. Versículo de número 13, o texto diz assim, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Então eu quero que você perceba isso, o contexto que a Bíblia levanta para nós, da impiedade do mundo pré-dilúvio, era de um mundo marcado pela violência, pela opressão, pelo abuso, do mais forte sobre os mais fracos. Era esse o contexto de violência. Um tempo, então, marcado pela barbárie. Sem lei, sem ordem, de opressão e violência, onde as pessoas impunham e dominavam sobre os outros. Nossos dias, nós não vivemos isso? Nós não temos nos nossos dias os gigantes e os varões que ganham renome? Eu comecei falando de um adolescente de 16 anos, provocou vítimas fatais em 2 escolas recentemente, ganhou renome em todo o cenário nacional, todo o Brasil ouviu falar dele. Nós temos os nossos gigantes nos nossos dias, aqueles que dominam pela violência. Nós conhecemos nomes de líderes de facção.
no nosso país. Pensou que loucura isso? É triste. Nós vivemos dias de prisões e restrições de liberdade, agem com violência. Então o apóstolo marca para nós, quando ele está aí no texto usando esses 3 momentos na história da humanidade, como nós já vimos, de exemplos de que o juízo de Deus sobre o pecado, sobre o mal, é certo, ele vai mostrar para nós que essa foi a realidade da vida de Noé. E como que Noé viveu nesse contexto? Pedro nos marca uma coisa. Versículo de número 5, ele vai dizer assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Essa é a característica marcada nas Escrituras para Noé. Pregador da justiça. Justiça aqui se refere ao conteúdo da mensagem de Deus ao mundo. Pregador significa alguém que anuncia. Então, o que a Bíblia está nos dizendo, e nós devemos aqui entender que ao longo da vida de Noé, ele foi fiel em reprovar a maldade de sua época e advertir o mundo sobre o julgamento que estava sendo preparado. Noé foi pregador da justiça. E nós, irmãos, devemos aprender que, vivendo em um mundo ímpio, marcado pela violência, pela injustiça, essa deve ser a nossa postura também. A gente deve aprender com o exemplo de Noé. Nós devemos anunciar os padrões de Deus ao mundo ímpio e confrontá-lo. Lembrar do juízo certo que virá. Porque ele virá, como veio nos dias de Noé, como dilúvio. Como veio nos dias de Sodoma e Gomorra. Ele virá. Virá juízo sobre essas pessoas que fazem o mal, que promovem a violência em nossa sociedade. Então essa deve ser a nossa conduta e postura. Nós devemos ser, como Noé, pregadores da justiça. Agora, a melhor pregação da justiça que existe, que você pode fazer, é pregar aquilo que nós chamamos e conhecemos como o Evangelho. Essa é a melhor pregação de justiça que você pode fazer. O Evangelho é a mensagem da salvação de pecadores ao mundo. O Evangelho anuncia ao mundo incrédulo e sem temor a Deus, ele anuncia que há um Deus que é justo e que é perdoador. Mas para um mundo que não acredita em Deus ou que vive sem nenhum temor a Deus, essa é uma mensagem importante. Existe um Deus. O Evangelho anuncia isso. O Evangelho anuncia os padrões de Deus, irmãos. Ressalta os pecados. O Evangelho vive os padrões de Deus. Acusa e condena. Em Hebreus capítulo 11, o autor usa Noé como exemplo de fé. E ele diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A maneira como Noé viveu em obediência a Deus condenou o mundo. É o que a Bíblia diz. O Evangelho, ele anuncia os padrões de Deus ao mundo, irmãos. Ele ressalta os pecados, ele diz, olha, é assim que nós devemos viver, é isso que é agradável a Deus, e condena o mundo. Desaprova aquele viver que é contrário ao que Deus anuncia. O Evangelho anuncia o amor redentivo de Deus. Você sabe, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós falamos para as pessoas, olha, apesar dos seus pecados, há uma esperança de salvação para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que você não pereça, mas para que você, pecador, tenha a vida eterna. Então o Evangelho, ele é a melhor pregação de justiça que nós temos. O Evangelho introduz uma nova vida, onde há novo compromisso com os padrões de Deus. Nós lemos em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo falando assim, ouçam, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for para edificação. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e assim toda sorte de malícias. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso que o Evangelho leva a pessoa a viver. Nós deixamos a ira, passamos a amar as pessoas, a sermos benignos e compassivos, passamos a ter um estímulo e uma capacidade de perdoar as ofensas e não reagir com ira, não reagir ali com raiva e com maldade. Nós deixamos a mentira e falamos a verdade. Nós deixamos de furtar para trabalhar. Ou seja, o Evangelho, ele traz um novo padrão para o mundo. E é isso que Noé fez. Ele pregava isso ao mundo, ele anunciava isso ao mundo. Irmãos, nós precisamos de entender que é isso que Deus espera de nós nos nossos dias. Como eu comecei dizendo, vivemos tempos difíceis, vivemos. Mas isso não é novidade, Noé viveu isso. E ele foi fiel a Deus, ele foi um pregador de justiça na sua época, e é isso que Pedro está aqui destacando. E há nesse texto também uma palavra de consolo para nós. Deus preservou Noé. Pedro diz aí no versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Ao longo da Bíblia, nós vemos que aqueles que Deus levanta como seus servos e que são fiéis a Ele, e que têm uma postura de pregadores da justiça em meio ao mundo ímpio, eles são preservados por Deus. E serão preservados por Deus. Enquanto que o mundo ímpio não foi poupado, os servos e as servas de Deus do passado foram poupados e preservadas. Nós também. Se formos fiéis ao Senhor, vivendo em meio ao mundo ímpio, e formos testemunhas da justiça, daquilo que é correto, nós seremos preservados pelo Senhor. Esse termo preservado, ele é muito bonito, ele significa que Noé foi colocado em um lugar especial para ser protegido. Isso na história de Noé é muito claro, né? Deus o colocou na arca. Deus falou, constrói a arca, agora entra na arca. Deus fechou a porta da arca e trouxe o juízo e ele foi preservado. Isso aqui é uma lição para nós, irmãos, que a nossa segurança ela está no Senhor. Deus age para preservar os seus, nós somos guardados e seremos livrados do juízo. Deus vai nos colocar num lugar especial quando Ele vier para julgar esse mundo. Então a gente deve permanecer fiéis e sermos pregadores da justiça. É isso que Deus espera de nós. E eu citei exemplos da violência. Mas a nossa sociedade é uma sociedade que nos leva a dizer que dias difíceis esses, por outras coisas também. Por exemplo, portal enoff.ig.com trouxe como manchete o seguinte, esses dias, não sei como é que é a pronúncia correta desse apelido aqui, mas GK quer normalizar Sodoma e Gomorra. Quer normalizar Sodoma e Gomorra. E é logo embaixo tem aquele resumo da chamada que vai ser lido ali na notícia e diz assim, convidados disputam para ver quem beija mais, bebe mais e vai mais vezes para o dark room. E aí eu fui pesquisar sobre o que é isso, porque me chamaram a atenção por causa de Sodoma e Gomorra. Isso que eu estou pregando, estou pensando sobre ele. E eu achei num portal chamado Notícias no Face a seguinte descrição, explicando a coisa que eu não entendi. Jéssica Caiane, eu acho, a GK, mostrou os detalhes da festa onde deixaria Sodoma e Gomorra no chinelo. O dark room, quarto escuro em inglês, também. Esse ano terá na farofa da GK uma novidade. Eu não vou continuar lendo. Saltando várias descrições horríveis aqui. O evento acontecerá em Fortaleza, entre os dias 5 e 7 de dezembro, conhecido por ser o quarto, amenizando aqui, da safadeza. O cômodo fez sucesso na edição passada por ser comparada a um quarto de práticas sexuais livres. E aqui na matéria tinha cartazes do local do evento com indicações, placas.
né? Que o caminho para isso, que o caminho para aquilo, uma coisa horrível, horrível. E aí você olha essas coisas e fala assim, que tempos difíceis esses. Mas sabe, irmãos, a coisa ela é muito mais séria do que a gente imagina. As universidades no nosso país são há décadas o mais fundo poço da imoralidade e irreverência contra Deus, sem sombra de dúvida. Eu tenho pensado sobre isso e sem sombra de dúvida, as universidades no nosso país são assim o ponto mais fundo do poço da imoralidade e da irreverência contra Deus. Deixa eu falar um pouco do que eu vi. Entrei na universidade há mais de 20 anos atrás, né? Estou falando da universidade, não do seminário. Antes de ir para o seminário, eu fui para a universidade. Patrícia também já compartilhou comigo umas coisas que ela viu, eu vou falar com vocês. O que eu vi quando cheguei na universidade? Jovens, na sua totalidade, com assim, um ou outro senão, entregues aos vícios. Cigarros, álcool, drogas leves, festas promíscuas. Total ausência de temor a Deus. Eu lembro que o curso que eu comecei a fazer, a primeira fase era um curso bastante matemático, depois ele ia para a parte técnica que me interessava, mas a gente estudava cálculo, aerodinâmica, física, era exigido estudar ao longo do final de semana, os professores estimulavam, um grupo de estudo na universidade abria sábado e domingo, e eu não conseguia entrar nesse ritmo por causa da convivência no ambiente, porque ir para a universidade era um desespero. O que eu via eram seres humanos entregues ao álcool, ao vício e à promiscuidade. Às vezes marcavam para estudar, mas todo o entorno da universidade era repleto de bares, onde bebida, cigarro e drogas eram distribuídos. E eu via pessoas com quem eu estudava, experimentando essas coisas. E não era assim um ou outro, não. Os pais mandam os filhos para a universidade e eles acham assim, tem coisas erradas. É um ou outro, meu filho, cuidado com aquele. É a maioria, é a embarcação toda praticamente, inclusive vindo dos professores, que são um dos maiores incentivadores da irreverência contra Deus. Eu fui convidado para festas de promiscuidade brava. E eu lembro que eu fiquei 2 finais de semana em Belo Horizonte e eu disse para o pai e minha mãe, eu vou precisar de mais recursos porque eu vou querer voltar para casa. Mesmo que isso me custe alguns semestres, eu não quero passar fim de semana em Belo Horizonte. Eu quero me desligar disso. Patrícia, quando entrou para a universidade, ela teve a mesma experiência. Patrícia participou de programas da universidade, aqueles programas acadêmicos, etc. E ela foi a congressos, apresentar trabalhos, aquelas coisas todas. E ela descreve algumas coisas, se você quiser perguntá-la. Mas o que ela viu nesses congressos acadêmicos, dedicados ao conhecimento, irreverência contra Deus, deboches, pessoas entregues às drogas, e a promiscuidade. Nós entregamos nossos filhos para essas coisas. Eu tenho pensado muito sobre isso. A gente precisa fazer algumas ponderações, irmãos. A eternidade vale muito mais do que esse mundo. Eu tenho visto, nossos dias, as famílias se dedicando profundamente para dar aos filhos o tal do estudo, formação acadêmica, mestrado, doutorado. Querem ver os filhos assim, naquilo que é o naipe que esse mundo pode oferecer. Mas e depois? Talvez seja sábio desestimular a busca por algumas dessas conquistas. Eu ouvi de pessoas que fizeram curso de psicologia que professores deram uma tarefa em determinado semestre, logo no início do curso, que a tarefa de classe era no final escrever assim, um texto. Aquela pessoa ela tinha um semestre para fazer uma experiência contrária aos padrões morais bíblicos. Vou descrever aqui qual é, que os irmãos já entenderam. Podia não fazer leitura nenhuma se ele apresentasse aquela atividade, e obviamente apresentasse satisfatoriamente ao professor. O senhor disse, seria aprovado. Há um tempo atrás, nós ficamos sabendo no nosso país de uma peça teatral onde pessoas nuas em roda usavam suas mãos para fazer coisas horríveis nos corpos uns dos outros. A cultura ímpia. Mas eu falei aqui do ambiente onde estão os jovens. Mas essas coisas estão no nosso país, entre os adolescentes,
Eu trabalho em escola e ouço também alguns professores e algumas pessoas, até alguns irmãos aqui da igreja, sobre o que acontece com os estudantes no ensino médio, no ensino fundamental, nas últimas etapas. Nós estamos tendo um problema gravíssimo de promiscuidade dentro das escolas. Gravíssimo. Principalmente entre meninas. A coisa está se tornando explícita. Explícita. Desafios para viver experiências contrárias aos padrões morais bíblicos, com a pena, né, de afastamento, de condenação, de deboche, de bullying, daqueles que não participam, não se envolvem. Isso é sério. Eu fico estarrecido na escola, porque eu lido com meninos de 12 anos a 15 anos. Recentemente eu ouvi meninos de 13 anos falando coisas assim, naturalmente. Os adolescentes têm sido atingidos também pelas músicas da nossa época. Como que o funk tem crescido, e outro estilo de música aqui, que nem sei pronunciar o nome, e os alunos também me levaram a conhecer, que é pior do que aquilo que você julga pior no funk que você já ouviu. Como que as meninas são tratadas nas comunidades, nos bailes funk, vocês já viram, sabem alguma coisa disso? Adolescentes. Que tempos difíceis são os nossos. Mas isso chega a crianças. Nós estamos vivendo numa época onde está sendo discutido entre adultos questões de gênero para as crianças. Tem dito, é preciso dar à criança liberdade de escolha, seu modo de vestir, de como ela será chamada, e nós estamos vendo tantas coisas malucas. Sabe o que algumas escolas têm ensinado? Outras não. Mas por princípio de pessoas que estão na direção, não pelos currículos das matérias, mas para crianças, antes dos 10 anos, tem sido posto como parte de currículo na escola ensinar novos padrões de família. Novos padrões de família. Você sabe o que é isso? Que tempos os nossos. Mas de novo eu digo para vocês, irmãos, isso não é novidade no mundo. O povo de Deus sempre viveu na maior parte da história, com exceção de períodos onde houve avivamento ou o cristianismo em uma sociedade afetou a sociedade profundamente. Mas o povo de Deus sempre viveu em meio à impiedade, a esse tipo de impiedade. E como que é viver em meio a isso? Esse texto fala para nós um pouco sobre isso. Eu acho isso interessante, a Bíblia trabalha também algumas coisas do que nós sentimos. Versículo de número 6 de 2 Pedro 2, a Bíblia diz assim: reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Deixe primeiro descrever aqui o contexto. O exemplo que ele traz agora, né, na sua argumentação aqui, para mostrar que o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os pecados é certo, é o exemplo da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E aí ele nos dá uma informação aqui interessante. Ele diz assim que Deus reduziu aquilo que era um vale fértil na época. Se você se lembrar da história, lá em Gênesis, Abraão e Ló se separaram e Abraão disse para Ló: qual é o caminho que você quer tomar? E a Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu as campinas que davam em Sodoma e Gomorra, que eram verdes e férteis. E ele escolheu ir para lá. Era uma região do mundo abençoada, próspera, na época. Ló escolheu aquilo lá, se tornou uma área de cinzas. Por que Deus fez isso? Pedro diz que Deus quis usar essas cidades como exemplo para toda a sociedade, todos os indivíduos que insistirem em viver impiamente. Você leu isso no texto aí? Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ou seja, Deus não vai brincar com as pessoas que se entregam a essa corrupção moral profunda. Ele vai lidar com elas com tanta justiça e dureza quanto ele fez com Sodoma e Gomorra. Vai ter um juízo sobre essas coisas. Como que era então essa sociedade? Como que ela era entregue à impiedade? Quero que você leia comigo algumas coisas lá em Gênesis 18. Gênesis 18 e 20, nós lemos assim: disse mais o Senhor:
Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Essa é a primeira descrição do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, e a descrição é uma descrição muito forte. Deus diz que havia um clamor que chegava até ele, que o pecado dessa cidade havia se multiplicado e agravado. Observe, essa era uma sociedade incomum, uma sociedade progressista. Ela estava à frente das demais da sua época. Sabe, tinha ali os povos cananitas, onde Abraão estava peregrinando entre eles, mas Deus diz assim, Sodoma e Gomorra, o pecado lá é bem pior. Se agravou, se multiplicou. Progresso, estão à frente. Sociedade progressista. E um clamor chega a Deus. Isso aponta para o fato de que a maldade e o pecado naquela cidade era tão real que as próprias pessoas daquela cidade, quando injustiçadas, elas clamavam por justiça. A Bíblia diz que havia um clamor chegando até ele. Ou seja, era uma sociedade onde havia opressão e abuso. Pessoas sofriam e clamavam por livramento. Agora, não necessariamente a Deus. Eles não eram tementes a Deus, eles não conheciam a Deus. Mas é aquela coisa, uma pessoa ímpia, quando vem um outro ímpio e abusa dela, e a constrange e a faz sofrer, ela clama por justiça. É isso que o texto está mostrando. A coisa está tão mal que a própria ação e interação entre eles, de um para com o outro, fazendo maldade entre si, levava ao crescimento de clamores por justiça. E Deus então vai lidar com esse povo. Capítulo 19, a Bíblia diz assim, ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, à entrada estava Ló assentado. Quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Isso aqui é muito curioso a descrição. Deus envia 2 anjos e eles estão ali, parecem ali como homens, como viajantes. E Ló está na entrada da cidade. Se você se lembrar, as cidades antigas tinham por característica fazer muralhas. Tentava fazer fortificações nas muralhas para se proteger contra a violência, daquele mundo lá que também reis com bandos maiores tentavam conquistar, levar os despojos, etc. Então eles faziam as muralhas. Ló estava sentado à porta da cidade, era costume dos anciãos, isso é registro histórico, sentarem-se ali na entrada, onde era o caminho, a passagem, o ponto do comércio. E Ló vê esses 2 homens chegando e ele se adianta e os convida para sua casa. É muito estranho isso, né? A menos que Ló soubesse quão perigoso era estar em Sodoma e Gomorra como estrangeiro. E aqueles homens insistem, não, ficar na sua casa, nós vamos passar a noite aqui dentro, protegidos, na praça. Depois a gente segue o caminho. Mas a Bíblia diz que Ló insiste, instou-lhes muito. Ou seja, Ló falou assim, ó, de jeito nenhum, vocês não sabem o risco que vocês estão correndo. Esse lugar aqui, ó, não é para amadores não, é uma cidade de gente ingênua e agradável não. Esse povo é mau, terrível, quero acolher vocês dentro de casa. E ele então leva eles para dentro de casa. Versículo de número 4, a Bíblia diz, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. A palavra de Deus fala que todos os homens da cidade foram até a casa de Ló e requisitaram a entrega daqueles 2 viajantes, para que eles abusassem desses homens. Você percebe que o problema é da sociedade, não foi um ou outro, um marginal, um criminoso, um sem caráter. É a sociedade de Sodoma e Gomorra. Todos os homens.
Isso aponta para nós, mais uma vez, que isso era uma coisa comum, uma prática comum. Provavelmente era esse, o ritual, a cerimônia que as pessoas nessa cidade tinham para com todos que lá chegavam e ficavam ali expostos, vulneráveis a eles. Versículo de número 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Você percebeu que como que era grave a situação de Sodoma? Ló foi responder aqueles homens e eles não aceitaram a resposta de Ló e o ameaçaram. Disseram: a ti faremos pior do que a eles. E arremessaram-os contra o homem. Ou seja, foram para cima de Ló mesmo. Ou seja, pessoas assim, sem freio, sem nenhuma responsabilidade para com o outro, sem nenhum amor para com o outro. Um dos aspectos, irmãos, da sociedade injusta que a Bíblia ressalta aqui em Sodoma era essa imposição de práticas e comportamentos de ordem sexual sobre as pessoas. Eles não falaram assim: Ló, a sua opinião é importante, vamos considerar. Eles falaram assim: Ló, a sua opinião não importa. É o que nós queremos fazer. É o que nós desejamos fazer. É isso que vai ser realizado aqui. Então era uma sociedade assim, depravada em termos de conduta moral e abusiva em termos de impor a sua vontade. Agora imagine o que isso poderia trazer sobre pessoas vulneráveis ali. A gente ouve umas coisas no mundo hoje que deixa a gente de cabelos em pé. Violência contra crianças, contra idosos. Talvez o clamor de injustiça chegava a Deus fosse de crianças e idosos em Sodoma e Gomorra. Porque eles não tinham respeito, eles se impunham. Judas vai mencionar esse evento na história. Ele vai destacar, o texto diz ali em Judas no versículo 7, ele diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Essa expressão Judas, seguindo após outra carne, quer dizer, seguindo carne diferente. Ou seja, há um padrão, um corpo com o qual Deus padronizou que a pessoa deve se relacionar e eles buscavam algo diferente, um outro padrão. Essa aqui é a ideia. Então, imagine esse tipo de coisa acontecendo ali. Uma sociedade, uma cidade, tinha crianças, tinha idosos, chegavam viajantes, comerciantes, e as pessoas que não entravam no jogo eram forçadas a fazer o que eles queriam. Era um tempo de paixões imundas. Uma sociedade entregue a paixões, a sentimentos carnais, corrompidos, em completa desordem daquilo que Deus estabeleceu e aprova. Isso não assemelha-se a algumas situações da nossa sociedade em nossos dias? Nós temos pessoas totalmente entregues aos desejos e paixões, levantando bandeiras tidas como ideológicas na rua. Protestos, nus, seminus, lives, temos direitos disso, direitos daquilo. E, aliás, as pessoas usam seus desejos e paixões para justificar a sua conduta. Aquilo que a Bíblia aponta que é exatamente o pecado, as pessoas dizem: mas você não pode questionar isso porque eu me sinto bem dessa maneira. Olha o que tem seu amar desta forma. É alguém que está entregue a paixões imundas. E exatamente o que é usado para justificar essas coisas em nossos dias. Eu me sinto assim, eu tenho atração ou satisfação por coisas desta ordem, dessa categoria. Pessoas que estão dispostas a servirem os seus sentimentos, os seus desejos, as suas paixões,
ao invés de se dobrar diante de Deus e servir a Deus. E como que é a vida de uma pessoa justa em meio a isso? Olha o versículo 7 de 2 Pedro 2, a Bíblia diz assim: livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló, que ele é declarado como justo, um servo de Deus. E a pergunta que muitas vezes a gente faz é: como é que pode Ló? A vida de Ló é tão decepcionante para nós quando lemos. Começa da sua escolha pelas campinas de Moabe. Ele escolheu porque ele viu ali a prosperidade, o verde, propício para os seus rebanhos, mas certamente Sodoma e Gomorra não se tornou entregue à devassidão depois que ele chegou lá. Ela já estava assim. E ainda assim ele escolheu aquele caminho. Ainda assim ele escolheu se aproximar daquilo. Ele nos decepciona como pai. Lê a história. E para proteger aqueles que ele tinha acolhido sob sua proteção, ele oferece as suas filhas aos homens da cidade. É decepcionante isso. Ele falha posteriormente como pai também, deixando-se envolver por elas em bebidas e é levado ao incesto. Você sabe da história, se não sabe, depois você lê o final do capítulo 18 de Gênesis. É decepcionante como pai. Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. Repare que lá em Gênesis, Abraão já testemunha isso de alguma forma, porque quando Deus anuncia a Abraão que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra, nós lemos no capítulo 18 que Abraão começa a argumentar em favor dos justos que poderiam haver ali. E eu acredito que Ló estava na mente de Abraão. Eu acredito que Ló, quando saiu, já compartilhava com Abraão da sua fé. Ló, a Bíblia nos mostra com clareza que ele protegeu os anjos que ele recebera na sua casa. Então a gente precisa observar também as obras que mostram justiça em Ló. Jó os protegeu da maneira mais radical que ele pôde. Ele foi reverente para com aqueles que foram enviados por Deus. Lembra quando ele saiu da cidade levado pelos anjos? A sua esposa olhou para trás. Ló não olhou para trás. Lembra disso? Ló não olhou para trás. E além disso, Pedro vai nos testemunhar algo que lá em Gênesis nós temos uma dica, que Ló tinha um padrão diferente. Apesar de nos decepcionar em várias coisas, ele não tinha a mesma régua que as pessoas daquela sociedade. Ele não estava envolvido com os pecados daquela sociedade. Lá em Gênesis 19, versículo 9, nós lemos ali o relato da palavra dos moradores de Sodoma a Ló. E eles disseram a Ló assim: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Observe essa frase. Esse Ló, ele está metendo a colher em tudo. Ló tinha um padrão diferente. A postura de Ló já era conhecida por aquelas pessoas e não era apreciada por eles. Ele não participava, ele não se envolvia, na verdade ele os julgava e os reprovava. E mais uma vez eles disseram: Ló, de novo, ele vai se meter em tudo que a gente faz, ele confronta, ele desaprova, ele não participa. Essa era a marca dele como um justo. E é isso que Pedro ressalta aqui na sua epístola. Pedro vai falar da sua posição de justo repetidas vezes, dando ênfase e destacando como ele se sentia em meio àquela sociedade ímpia. Versículo de número 7, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daquele. Então observe, Ló, homem justo, como ele se sentia diante do procedimento libertino daquelas pessoas, diante da entrega deles à imoralidade, diante da maldade deles de forçarem-se e impor sobre os outros. Ele sentia-se afligido. Ló vivia como nós vivemos quando estamos diante de alguns desses fatos que eu disse para vocês, assim, que tempos esses, que dias. O que ele via e ouvia trazia tormento à sua alma. Essa palavra tormento é muito forte. Inquietude, é falta de paz.
Essa palavra é usada na Bíblia para dizer aquilo que as pessoas vão experimentar na eternidade, depois do juízo, se não arrependerem e forem salvas. É uma existência onde nunca mais a pessoa vai experimentar paz, descanso. E a Bíblia diz que Ló atormentava a sua alma pelo que via e ouvia. Ou seja, aquele mundo tirava a paz do coração dele. Ele olhava para aquelas coisas que as pessoas faziam e ele sentia-se inquieto. E era um sentimento constante, versículo de número 8, cada dia. A sociedade era assim constantemente, não era um evento ou outro. Era corriqueiro em Sodoma e Gomorra. É como você ir numa universidade e você ver todo dia o que acontece. Uma das minhas intenções no ensino médio era fazer um curso de história. Eu sempre gostei muito de história, é uma matéria que eu consegui me destacar sem estudar na escola. Entrou no ensino médio, nós fizemos por 2 anos, primeiro e segundo ano, visitas à universidade. Para conhecer, aquela ideia de estimular os alunos. Né? E eu quis ir, né, aos lugares lá onde andavam os alunos, onde eram ministradas aulas de história. E eu não esqueço disso, que eu vi nas paredes pinchados, que eu vi numa espécie de jardim ali, num ambiente, né, meio aberto na universidade, os alunos do curso de História, sentados, que eles estavam fumando. Eu não esqueço disso. Eu voltei horrorizado as 2 vezes. Essa experiência me fez desistir de História. Eu não quero para aquele lugar, participar daquilo. Fazer uma coisa mais técnica. Essa é, irmãos, a marca do viver do crente nesse mundo em meio à sociedade justa, injusta, ímpia. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você se sente assim? Te dá aflição ver o que as pessoas fazem e a que elas estão se entregando? Te incomoda a tentativa dos ímpios de constranger as pessoas a entrarem, participarem da impiedade? Te incomoda a tentativa dos ímpios de normalizar esses padrões imorais para a sociedade? Sua alma se aflige por causa dessas coisas? Te incomoda a tentativa de sedução pelas escolas e pelas universidades daqueles que foram cuidados no seio das suas famílias com alguns valores e padrões? E aí que chegam nesses ambientes, esses valores são confrontados e esses padrões são corrompidos. Te incomoda isso? Te dá aflição pensar que você envia seus filhos ou seus netos, são enviados para a escola, e você, com isso, está entregando eles à convivência contínua com outros adolescentes cujas vidas já estão entregues a desejos e paixões corrompidas? Te dá aflição enviar seus filhos para a escola? Você tem medo disso? Eu tenho. Te causa repulsa as festas e as modinhas das celebridades e as obras dos artistas, as músicas, que o mundo ímpio impõe à sociedade e nossos filhos são levados nessas coisas? Te causa repulsa isso? Se você tem aflição por essas coisas, se isso tira a sua paz, se você deseja que essas coisas passem logo, você deseja, Maranata, venha Senhor Jesus Cristo, sabe, isso é sinal de uma alma justa, vivendo em um mundo ímpio. Se você sente-se cansado de ter que lutar com essas coisas, sobrecarregado, impotente muitas vezes, sabe, Ló achava difícil ver as coisas que ele via em Sodoma. Isso é característica de uma pessoa justa. E é assim que nós vamos nos sentir ao longo da vida. É assim que nós vamos nos sentir. Nós podemos e devemos pregar a justiça. E Deus, pela sua graça, vai chamando seus escolhidos. Mas raras vezes na história do mundo a sociedade se tornou permeada pelos valores da palavra de Deus de uma forma marcante. A sociedade brasileira, que não chegou a esse ponto, está perdendo esses valores. Então, quero dizer para você que esse é o tipo de experiência que, se você é crente, você vai ter ela, e vai ter ela cada vez com mais frequência. Mas lembra que isso é marca de justiça no seu coração. Mas tal qual Noé,
nós temos aqui um consolo também. Versículo de número 9, Pedro disse que Ló foi livrado da provação. Versículo 9, versículo 7. Versículo 7 diz, e livrou o justo Ló. Versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ló foi livrado, tal qual Noé, irmãos. Assim como Deus estava no controle naquela época, e Ló, mesmo cercado ali por uma sociedade ímpia, ele foi livrado. Nós podemos e vivemos em um mundo ímpio, e é uma provação essa vida aqui, não é fácil. Deus sabe livrar da provação, observe como que a Bíblia descreve essa realidade. São pressões o tempo todo para que a gente conforme aos padrões do mundo, são seduções para os prazeres, são aos poucos, modinhas e comportamentos que vão minando os nossos valores. Eu vejo isso claramente. Por exemplo, eu leio coisas dos cristãos de 50 anos atrás no Brasil, e um dos grandes valores para eles era o culto a Deus. Até porque eles estavam num tempo onde a lei brasileira já tinha dado-nos liberdade de culto, mas havia muita perseguição ainda. Então, há 50 anos ou mais para trás, os crentes viam, com grande privilégio, isso aqui, poder estar junto no culto a Deus. Hoje os crentes trocam quase qualquer coisa pelo culto. Se tiver um jogo de futebol, ele vai. Prefere o jogo do que ir na igreja. Se tiver um passeio para fazer no hotel, prefere ir no passeio que ir na igreja. Tristemente. Mas isso é um fato, irmãos. A sociedade vai nos permeando, nos influenciando, nos levando a outras perspectivas e visões fora da palavra de Deus, que vai minando nossos valores. Mas Deus sabe livrar os piedosos, aqueles que são salvos. Ao fim, eles estarão seguros, porque Deus está no controle. Isso é um consolo para nós e uma alegria de saber que enquanto Deus nos preserva então aqui nesse mundo, Ele certamente vai nos dar força para lidar e lutar com isso. Mas busque isso na palavra dele, porque Ele nos alimenta na palavra dele. A força e o vigor espiritual vem pela palavra dele. Não é mágico. Não é mágico. A gente que acha assim, eu sou crente em Jesus, agora não tem perigo nenhum. Não, eu já vi muito crente, por exemplo, dando ouvido temporariamente a doutrinas falsas, porque não conhecia a Bíblia. A partir do momento que foi confrontado, olha, mas vem aqui, a Bíblia diz isso, etc. O que eu estou fazendo? E arrepende e volta-se. O que está faltando? O vigor espiritual vem do conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia insiste massivamente para os crentes. Você precisa de Bíblia, você precisa conhecer Bíblia, você precisa ter sua vida ligada à Bíblia, você não pode apartar sua vida da lei do Senhor. Ela tem que ser sua meditação de noite e de dia, porque o vigor espiritual vem da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude então, irmãos, a viver esse mundo onde nós exclamamos, que tempos, que dias difíceis, que Ele nos ajude a ser pregadores da justiça, como Noé. E que o Senhor nos livre das provações, como livrou Ló, e nos sustente enquanto a nossa alma é afligida nesse mundo, porque ela é e continuará sendo.